Em nome da equipa de produção dos webinars, bom dia a todos. Bem-vindos à quarta sessão e penúltima do terceiro ciclo de webinars para a administração pública. Este ciclo está integrado no terceiro plano de trabalho colaborativo. Desenvolveu ao todo 15 projetos sobre o tema simplificação administrativa e serviço ao utente. Para garantir as melhores condições de participação, peço a todos que verifiquem se têm a câmara ou microfones ligados. O tema desta sessão é como promover o atendimento de qualidade e conta com a presença dos seguintes oradores, a quem desde já agradecemos a participação. A doutora Maria José Freire, diretora do Núcleo de Gestão do Cliente do Instituto da Segurança Social. O professor coordenador Joaquim Morato, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Porto Alegre. A doutora Karina Américo, chefe da equipa de competências e formação da Agência para a Modernização Administrativa, e o Dr. Francisco Cardona, técnico de apoio no Departamento de Serviços e Utilizadores e Controlo de Operações do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, mais conhecido por CEGER. Cada um dos oradores vai expor o seu projeto durante 15 minutos. No final, iremos ter a oportunidade de responder a questões que venham a ser colocadas durante a sessão. Para colocar a sua questão, deverá usar o chat no menu à direita. Vai estar sempre disponível durante a sessão. Vamos então dar início à sessão, começando com o contributo da doutora Maria José Freire, do Instituto da Segurança Social, que aborda o tema qualidade no atendimento. Doutora Maria José Freire, tem a palavra. Obrigada. Julgo que já estarão a ver a minha apresentação. Com certeza. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Começo por agradecer o amável convite que nos foi dirigido para abordarmos aqui o tema não do atendimento com qualidade, mas da qualidade no atendimento. Eu vou tentar ser breve e avançar aqui com a apresentação. Primeiro começar por, de forma muito sintética, dar-vos a conhecer aqui o atendimento que é realizado no Instituto da Segurança Social. Nós temos uma vasta rede de serviços de atendimento presencial, num total de cerca de mais de 300 serviços de atendimento. Têm diversas configurações que vão sendo, no fundo, ajustadas e adequadas a cada um dos públicos-alvo, a cada um dos segmentos que nos procuram. A maioria são de base conselhia e são realmente a tipologia de serviço de atendimento que é preponderante no atendimento do ICE. E o atendimento do ICE em termos presenciais tem uma pulverização muito grande de base conselhia. Estamos também instalados em 39 lojas do cidadão, temos serviços de atendimento nas sedes dos centros distritais, temos alguns serviços que são temporários, dada a dimensão da localidade que servem, temos serviços de atendimento especializados, temáticos, portanto, uma variedade bastante ampla de atendimento e de rede de atendimento presencial. De resto, também gostaria de chamar-vos a atenção do ano atípico que vivemos, que, como sabemos, em 2020 e que continuamos a viver decorrente da pandemia de Covid-19. Nós tivemos um impacto enorme em termos de distribuição e de acesso ao nosso atendimento. Para terem aqui uma noção, nós temos diversos canais de relacionamento com o cliente, como gostamos de chamar, àqueles a quem atendemos e com quem nos relacionamos, na perspectiva de pleno direito de acesso aos nossos serviços, à nossa informação e à resolução das suas situações. A Segurança Social Direta teve um crescimento, uma variação de 2019 para 2020 da ordem dos 90%. O portal da Segurança Social teve uma procura superior a 100%. O nosso atendimento presencial teve uma redução de cerca de 50%.
A linha Segurança Social teve um crescimento de 20% e a nossa Caixa Institucional um crescimento portanto, contacto por e-mail de 50%. Também devo dizer que a linha Segurança Social também tem atendimento de e-mail, bem como uma série de caixas institucionais que ficaram disponíveis para podermos melhor acolher a resposta àqueles que nos procuravam. Esta caracterização da distribuição e do impacto da pandemia no ano 2020, que continua no ano 2021, é determinante não só para percebermos os desafios com que fomos confrontados e com a necessidade que tivemos que fazer para nos readequar de forma o mais ágil possível a esta nova realidade, mas também nos leva aqui a pensar e a projetar um pouco o futuro que resultará destes anos de pandemia, que certamente trarão impactos indeléveis e permanentes. Nós temos de facto aqui os diversos canais. Se entrarem no portal da Segurança Social, conseguirão aceder a todas estas formas de relacionamento com o cidadão. Eu devo dizer que mesmo ao nível do atendimento presencial, que tivemos uma redução, nós nunca deixamos de atender, tivemos sempre atendimento por marcação, mas naturalmente com as regras de contingência, o atendimento presencial reduziu-se de forma significativa face a 2019. Para terem uma noção, em termos da distribuição no ano de 2020, e com estes valores, a expressão da Segurança Social Direta, o nosso canal transacional, teve tem uma expressão, uma dimensão relativa de 93%. E isto é, de facto, uma mudança muito significativa, ainda que já tivesse uma presença importante, tem agora uma expressão muito superior. E portanto, far-nos-á certamente rever e repensar todo o relacionamento com o cidadão e com as empresas. Também importa salientar que todos os apoios previstos no âmbito da Covid-19, da Segurança Social, são necessariamente solicitados através da Segurança Social Direta. E este foi um dos aspectos determinantes para esta situação. Em termos de qualidade no atendimento versus atendimento de qualidade, eu também tenho aqui uma veia da área da qualidade ao longo da minha carreira profissional, e nós, em termos de qualidade, dizemos o conceito mais estrito de qualidade-conformidade, ou qualidade é a satisfação das necessidades e expectativas do cliente. Em sentido estrito, se virmos o atendimento é de qualidade quando há conformidade, estamos perante uma resposta que é completa, é correta, a comunicação é eficaz e o comportamento é adequado. Se virmos o atendimento de qualidade na perspectiva da satisfação das necessidades e expectativas do cliente, então o atendimento é conforme com a qualidade, se vai de encontro às necessidades e às expectativas de ser atendido em tempo, ver a sua situação resolvida, ser devidamente esclarecido, com eficiência e com conforto. Podemos ter aqui, mesmo nesta evolução do conceito da qualidade e de atendimento de qualidade, um conceito um bocadinho mais abrangente. Naturalmente que, se virmos a perspectiva da qualidade no atendimento, estamos perante uma análise e uma sistematização muito maior. Aqui, na qualidade no atendimento, nós vemos a perspectiva sistémica, a necessidade de satisfazer expectativas dos cidadãos, das empresas, de forma sistemática, melhorando continuamente com todas as pessoas da organização e com todas as partes interessadas. Isto leva-nos a desafios e a abordagens bastante diferenciadas em diversos âmbitos da gestão das organizações. Decorrente desta perspectiva e da evolução da qualidade, foram desenvolvidos ao longo do século passado
sistemas e modelos de gestão pela qualidade total, tipicamente que nos levam a fazer depender a qualidade de uma série de níveis de gestão, de meios disponíveis, de articulação, de coordenação entre, desde logo, a gestão de topo, a liderança, os processos, os meios, os recursos, o relacionamento para produzirem resultados na qualidade, resultados no cliente, resultados nos colaboradores, resultados na sociedade e nos parceiros. E esta foi um pouco, e por aqui, na qualidade, no atendimento, podemos ter aqui, assim, de facto, um caminho interminável, o caminho da excelência, por assim dizer. A própria norma ISO 9000, que existe também já há várias décadas, enuncia os princípios da qualidade como o foco no cliente, a liderança, o comportamento das pessoas, a abordagem por processos, a melhoria, a tomada de decisões baseada em evidências e a gestão do relacionamento. Eu tenho aqui uma imagem que julgo que ilustra bem um pouco esta visão dos princípios da qualidade. O foco é para o cliente, orientado pela visão estratégica, pela liderança a todos os níveis da organização, e isto implica também alinhamento, compromisso, abordagem por processos integrada, visando, digamos, a satisfação das necessidades e das expectativas das partes interessadas, a melhoria contínua e baseada em factos e com relacionamentos crescentes e cuidados. O que é que no ICE nós temos feito também em termos do atendimento de qualidade e da qualidade no atendimento? Um foco importante no cliente e nos resultados e na sua avaliação. Nós fazemos avaliação do cliente sistematicamente em alguns canais trimestralmente, no mínimo anualmente avaliamos todos os nossos canais de relacionamento com o cliente. Fazemos a avaliação da qualidade do serviço, isto estou a falar-vos, por exemplo, em 2020, fizemos uma série de avaliações de cliente-mistério para avaliar a qualidade do serviço, que só pode ser feita, digamos, no momento do atendimento, estou a referir-me ao canal presencial. A avaliação após o atendimento, por exemplo, no canal telefónico, as pessoas são convidadas a responder a duas questões muito simples: resolvemos e esclarecemos? São estas duas questões que, de forma sistemática, pedimos às pessoas que respondam, e fazemos regularmente auditoria aos nossos contactos, quer de e-mail, quer de telefone. Recolhemos sugestões de clientes, são inúmeras as sugestões de clientes quando fazemos avaliação. Determinamos necessidades através de focos grupos com clientes e, portanto, temos aqui um manancial de informação que nos permite orientar para o cliente. Em termos de gestão do conhecimento, uma outra área da gestão que nos parece absolutamente crítica e determinante na qualidade no atendimento. Temos uma base de conhecimento que designamos saber, que é um repositório enorme de informação dinâmica, permanentemente atualizada com estes alertas atendimento que são difundidos para toda a organização. Fazemos reuniões de alinhamento com todos os nossos interlocutores em matéria de gestão do relacionamento com o cliente e com todas e com as áreas de negócio e de suporte. Nós adotamos recentemente uma reunião de alinhamento entre a área de relacionamento com o cliente e a área de negócio, que tem reuniões muito curtas, diariamente a 1 hora marcada, e que têm, de facto, aqui uma vantagem enorme em termos de comunicação e alinhamento. A gestão dos recursos, e eu não vou estender aqui na gestão de recursos, apenas focar aqui duas grandes áreas: a gestão dos recursos humanos, as competências, a participação, o compromisso, o reconhecimento e o contexto e o ambiente para promover
toda esta potenciação dos recursos e os recursos materiais, onde sabemos que, em alguns canais, as instalações são muito importantes, os equipamentos são determinantes e as tecnologias de informação e comunicação, a infraestrutura, os sistemas de informação são determinantes e eu vou também já aqui fazer a ligação com a apresentação da doutora Karina, que vai também falar aqui e abordar a questão das competências-chave no atendimento. Em termos de, em termos de atenção, focamos-nos também permanentemente em fatores que acionam ou estimulam a qualidade. A própria complexidade dos processos, que sabemos que temos que permanentemente estar atentos e podem ser fatores importantes e decisivos na melhoria dos processos. Nós temos, de facto, projetos em que nós passamos com a análise de processos complexos, é possível passar de 30 dias para realizar no momento. E recentemente tivemos um processo dessa natureza que foi Unice na hora a estrangeiros e podemos falar em inúmeras outras situações em que passamos de um processo altamente complexo e moroso para processos de entrega imediata. O cliente, naturalmente, e aqui nós, a área de gestão de atendimento, gestão do cliente, temos uma visão privilegiada porque temos um contacto permanente e o cliente é de facto aqui a nossa fonte de maior melhoria da qualidade e da inovação. Novas necessidades, foi o caso do ano 2020, claramente. Alterações de contexto, também. As abordagens globais, em vez de abordagens setoriais ou por áreas. A inovação, aquilo que acompanhar também o que de melhor se faz, não só em termos de inovação, como trazê-la para o interior, naturalmente os erros e as não conformidades, a eficiência na utilização de recursos, a diferenciação e a eficácia das estratégias e iniciativas que temos que permanentemente estar atentos e ter formas de monitorização para trazer a melhoria da qualidade para o interior da organização. Na gestão da melhoria contínua e disruptiva, nós temos inúmeras, eu julgo que qualquer organização tem, mas cuidamos com carinho e com relevância todas as pequenas sugestões, todas as pequenas propostas, todas as pequenas melhorias que nos vão fazendo chegar, que nós próprios chegamos em grupos de trabalho, promovemos, divulgamos, aplicamos. Pequenas melhorias são grandes resultados, grandes impactos do ponto de vista também do cariz, da possibilidade de participar e de mostrar que é possível fazer. Estamos a pilotar uma nova modalidade de atendimento, o atendimento remoto, feito através de videoconferência. Portanto, tem dois grandes objetivos: permitir o acesso rápido e simples através de um canal alternativo que atualmente usamos cada vez mais, e potenciar e maximizar a nossa capacidade, deslocando, digamos, recursos em locais com menos pressão de atendimento presencial para atendimento remoto através de videoconferência. Temos um projeto, certeza, que tem que ver com a certificação dos serviços de atendimento na perspectiva Lean Kaizen, que está a decorrer. Temos o rever, que era um projeto e agora é uma abordagem de simplificação sistemática de linguagem no relacionamento com o cliente. Agilização da emissão de declarações, uma pequena melhoria que decorreu de facto da necessidade de agilização e de promoção de rapidez. A revisão de sistemas de reporting, também uma situação que fazíamos de uma maneira e passamos a fazer com outro suporte mais simples, mais ágil e com melhores resultados. E estamos também a desenvolver um projeto atualmente de service design para promover a resolução ao primeiro contacto, e permanentemente temos pequenas melhorias e outras melhorias mais abrangentes e disruptivas que temos que imprimir no nosso relacionamento com o cliente.
Eu devo dizer que era um pouco isto que tinha para vos mostrar em termos de qualidade no atendimento. Muito mais coisas podíamos fazer. Temos noção no ICE que temos muito trabalhos feito e temos muito mais trabalho para fazer. Temos a convicção plena de que o trabalho da qualidade no atendimento não acaba e certamente quanto mais fazemos, mais achamos que temos que fazer. Esta era a visão que queria partilhar com todos e que de facto nos responsabiliza sobremaneira nesta área de relacionamento com o cidadão e com as empresas. Muito obrigada. Doutora Maria José Freire, agradecemos a sua partilha, que nos vem ajudar a perceber um pouco melhor todo o processo de atendimento que existe na Segurança Social. E passamos desde já para o professor coordenador Joaquim Morato, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, cujo grupo de trabalho colaborativo desenvolveu a brochura Princípios Orientadores para o Serviço ao Cidadão. Caro professor, tem a palavra. Muito bom dia a todos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria também cumprimentar todos que nos acompanham. Os colegas também estão aqui a apresentar os trabalhos e aproveitar para felicitar a iniciativa destes webinars. Já aconteceu nos anteriores planos colaborativos e nós aprendemos que as boas práticas são para dar continuidade e é isso que está mesmo aqui a acontecer. Parabéns à organização. Eu vou partilhar convosco também aqui a tela para podermos olhar aqui para um ou outro diapositivo que nos ajudam a acompanhar o projeto 2.2 de princípios orientadores para o serviço ao cidadão. A equipa que trabalhou neste projeto foi a Ana Sommer, Fernando Marta, Filomena Rosa, Isabel António, Isabel Moraes, eu próprio e a Rita Reis. As entidades parceiras, portanto, onde nós nos integramos, estão aí em rodapé, a AMA, o Instituto do Registro e Notariado, o Instituto da Segurança Social e o Politécnico de Porto Alegre. Bem, nós desenvolvemos este trabalho, como todos os outros, certamente, com um calendário muito apertado. E qual era o objetivo deste projeto? O objetivo, no fundo, foi apresentado mesmo agora pela intervenção anterior da doutora Maria José Freire sobre o atendimento de qualidade. Portanto, é uma grande preocupação da administração trabalhar no sentido da melhoria contínua do atendimento ao cidadão. Há muito para fazer nesta área e este projeto concretamente tinha por objetivo, digamos assim, conceber uma brochura que transmitisse de forma simples os princípios orientadores para o serviço ao cidadão. E transmitir para quê? Transmitir para que possam ser apreendidos facilmente e assimilados e aplicados, não é? Nesta orientação constante, permanente para o cidadão. Este era o espaço dedicado por esta equipa para encontrar uma resposta que, de uma forma simples, apresentasse os principais princípios para a prestação de um serviço de qualidade, um serviço de atendimento de qualidade ao cidadão. O grupo trabalhou com base na sua experiência, claro está, da informação disponível, sem pretender reproduzir o que de muito já existe sobre este tema. Foi com base no presente e pretendeu olhar também para o futuro do atendimento. E o resultado, enfim, foi a brochura que vou apresentar e partilhar convosco. Os princípios, e portanto o que está aqui reproduzido é basicamente a brochura. Portanto, pretendi não
não apresentar nada de diferente do resultado final, digamos assim, e que vai ser divulgado. Eu diria que os princípios orientadores para o serviço ao cidadão tiveram como pilares de sustentação a reflexão sobre os objetivos, o público, o atendedor e os direitos do cidadão e os canais de atendimento. Sobre os objetivos, ter um serviço público moderno, não é? Voltado para o cidadão, em que o foco está no cidadão. Também caracterizamos o público como pessoas singulares e coletivas, como os cidadãos, as empresas, nos mais diversos formas profissionais. O atendedor ou o potencial atendedor nos seus vários níveis de atendimento. Os direitos do cidadão. O cidadão tem direitos à prestação de um serviço de boa qualidade e também os canais de atendimento. Os canais de atendimento que estão longe da forma tradicional do presencial ou até telefónico. Hoje invadiram-nos as ferramentas digitais, a comunicação faz-se por diversos meios. Esta pandemia também nos veio trazer este acentuar do online e portanto, a videoconferência, o que estamos a fazer hoje, não é? A comunicar desta forma, o correio eletrónico, são uma prática também de comunicação e que não podemos, de modo nenhum, desprezar e, aliás, tem que ser tratado também de forma igual à presencial ou ao telefónico. E foi a partir destes pilares, como eu disse há pouco, que a equipa procurou definir os princípios orientadores para o serviço ao cidadão. A equipa fez o esforço de se concentrar no essencial. Não foi fácil. O levantamento de princípios foi muito vasto. A opção foi de conceber um board que fosse acessível, perceptível e transparente. Muitos princípios prejudicaria a sua percepção, o seu entendimento e, consequentemente, a sua aplicação. Por isso, a reflexão da equipa levou à definição de 8 princípios, que são os princípios que estão aí descritos e que eu vou apresentar rapidamente de uma forma um pouco mais detalhada. Julgou-se também conveniente deixar uma breve descrição para cada princípio, para que a transparência e o bom entendimento não prejudiquem a sua assimilação e aplicação. No primeiro, o princípio, orientação para o serviço público, não podia deixar de ser este foco, esta orientação do serviço exclusivo dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse público. Era fundamental que surgisse logo na abertura dos princípios. Depois a igualdade, por muito que se tenha feito, é algo que não podemos descurar nunca e, portanto, é necessário trabalhar sempre no tratamento por igual dos cidadãos e da administração para com os cidadãos, para também merecer esse tratamento igual dos cidadãos para com a administração. A rapidez e a eficácia do atendimento. Hoje, um dos principais aspectos que o cidadão mais realça quando tem que classificar a qualidade do atendimento, não é? E, portanto, a rapidez, não é? O tempo, a oportunidade e a eficácia, obter o resultado, a resposta necessária, a solução que procura na administração. A competência e a responsabilidade muito virado para o profissional, não é? Para as competências, para o conhecimento do atendedor, não é? Ter este sentido de responsabilidade, porque é um serviço muito importante, esta relação que é estabelecida com o cidadão. Depois, a cordialidade, o saber ouvir.
como nós sabemos que hoje, neste mundo com uma velocidade feroz, é tão difícil ouvir. Saber ouvir, não é? É saber colocar-se do lado do cidadão, entender o cidadão, estabelecer este diálogo para o poder ajudar de uma forma serena. Julgo que este princípio hoje ainda tem uma importância reforçada relativamente ao passado. O sexto princípio, a clareza e transparência na comunicação, para realçar que o atendedor tem que fazer o esforço de entender a linguagem do cidadão e ajustar a sua linguagem à linguagem do cidadão. Porque cada cidadão é um caso muito próprio e muito concreto e que deve ser, o atendedor tem que ter esta capacidade de estabelecer a comunicação com cada cidadão. Depois a lealdade e a integridade, agir de forma leal, solidária, não é? A questão da honestidade pessoal, do caráter que deve estar sempre presente numa relação da administração com o cidadão e, por fim, a proporcionalidade. Que poderíamos inverter esta ordem de princípios, não é? E esta proporcionalidade aparecer em primeiro lugar. O agir com bom senso, com prudência, com moderação, não é? É tão necessária na relação entre as pessoas. E a administração é feita de pessoas. E é aqui dar um caráter de humanidade, de humanismo à relação, não é? E, portanto, a proporcionalidade é algo muito decisivo na relação com os cidadãos. E é isto o trabalho final que esta equipa chegou e esperamos que esta brochura vá ao encontro dos propósitos e que transmita efetivamente de forma simples, não é? Os princípios orientadores para o serviço ao cidadão, que cumpra a sua finalidade. O projeto vale por si próprio, claro está, mas articula-se com outros projetos, designadamente com os que vamos ver já de seguida, não é, neste webinar. Muito obrigado pela atenção. Senhor Professor Coordenador, muito obrigado pelo seu contributo. Esperemos que a brochura venha a ser mais uma ferramenta, um farol, que nos ajude a iluminar os próximos passos no serviço ao cidadão. Bem, passamos já para o apresentador seguinte, para nos falar do guia Competências-Chave para Atender com Qualidade, que constituiu um dos projetos do terceiro Plano de Trabalho Colaborativo. Temos connosco a doutora Karina Américo, que tenho o privilégio de a ter como a minha colega de equipa na AMA, a quem passo desde já a palavra. Muito bom dia. Bom dia, Francisco, obrigada por as palavras. Bom dia a todos e a todas. Os presentes, um cumprimento especial a todos que nos estão a ouvir e um cumprimento especial aos nossos colegas, aos meus colegas oradores. É com muito gosto que estou aqui, portanto é um prazer enorme fazer parte deste webinar e deste ciclo, terceiro ciclo do webinars da Administração Pública, a quem dou os parabéns em nome de toda a nossa equipa de trabalho deste projeto, por toda esta iniciativa e por toda esta organização. É de facto o símbolo de toda a energia colaborativa que o Plano de Trabalho Colaborativo tem vindo a desenvolver ao longo destes meses largos desta pandemia que estamos a viver, mas que trouxe também estes pontos muito positivos e que nos fez ainda aproximar mais. Eu vou então apresentar, espero aqui poder partilhar o meu ecrã, aqui, e partilhar então a minha apresentação. Ora bem, venho aqui então em representação desta parceria, composta não só pela AMA, mas também pelo Instituto de Registro e Notariado, pelo Instituto da Segurança Social, pelo Instituto Politécnico de Porto Alegre e também pela Secretaria-Geral da Presidência de Conselho de Ministros. Ora bem, o nosso objetivo era construir um guia de competências-chave para atender com qualidade. Nesse sentido,
o objetivo específico era efetivamente a construção de uma ferramenta que facilitasse e que pretendemos que facilite a identificação das competências que os trabalhadores responsáveis pelo atendimento ao público devem reunir, não só para aumentar o seu desempenho individual, mas também organizacional, e que permita a agilização e a simplificação do atendimento, palavras de ordem naturalmente neste contexto que estamos a viver, levando naturalmente também a ganhos de eficiência e eficácia. E quais são os resultados que nos propusemos alcançar? Foi efetivamente a construção de um referencial de competências-chave do atendimento e, em conjunto, um questionário de autoavaliação. Achamos que estes dois instrumentos têm toda a força na sua utilização conjunta, porque o primeiro, efetivamente, permite aquilo que é todas as orientações das competências-chave que são necessárias para o profissional de atendimento, e o questionário de autoavaliação que ajuda a esse mesmo profissional a identificar se responde ou não responde a todas essas competências, quais as que deve reforçar e quais as que tem efetivamente de melhorar, sendo que essas competências vão variando ao longo do tempo, dos contextos e, portanto, daquilo que é os desafios do dia-a-dia no atendimento. Ora bem, como é que esta equipa de trabalho construiu e desenvolveu este referencial? O processo de construção teve aqui em consideração vários pontos. Primeiro, partimos de uma framework de competências que foi feita pela Academia AMA e no sentido muito claro de contribuição de todos os profissionais que estão nas lojas de cidadão e, portanto, quero com isto dizer um laboratório de trabalho com muitas entidades públicas que desenvolvem o atendimento, portanto, neste espaço único que é as lojas de cidadão, e é com base nesta framework que a Academia AMA tem vindo a desenvolver ao longo destes anos, com cerca de quase 21, 22 anos de lojas de cidadão, e que temos desenvolvido esta framework. Esta foi a base, mas muito importante ainda foi a experiência de largos anos de atendimento e formação destas várias entidades parceiras que se juntaram para este objetivo. Também não poderíamos deixar de ter em consideração as competências do CEADAP, que são também o nosso farol para aquilo que são as competências dos trabalhadores da administração pública e não esquecendo também as competências do século XXI, aquilo que é previsto para os desafios que se estão a desenrolar, inclusivamente nesta era digital que estamos a viver. Por último, de referir também o próprio Código da Ética e da Administração Pública. São sempre referências importantes a terem em consideração, muitas delas também já referidas pelo nosso colega Joaquim Morato, até em vários dos princípios orientadores que a brochura integrou e, portanto, tudo isto foi extremamente importante para a construção deste mesmo referencial. Teve como princípios orientadores estes que aqui estamos a indicar, nomeadamente a adequação e relevância. Ora bem, relativamente à adequação e relevância, o que se pretende é que este quadro de referência seja entendido, portanto, como um quadro a ajustar e adequar a cada tipo de entidade, a cada tipo de serviços e a cada profissional, quer no seu contexto profissional, quer no seu contexto de vida. Portanto, um documento que pretende, de alguma forma, orientar, organizar as competências e aprendizagens, consoante o que é importante para aquele, digamos, aquele indivíduo e para o seu contexto. Facilitando assim também os processos de reconhecimento, validação, da formação que o mesmo deve desenvolver. Ora bem, só assim ele poderá ser um instrumento, ou só assim ele se tornará naturalmente um instrumento como é pretendido em qualquer referencial de competências, como é este, um instrumento relevante e significativo para a própria mudança pessoal, para a mudança social e profissional do indivíduo. E por isso estes dois princípios orientadores, adequação e relevância. Relativamente à abertura e flexibilidade, é importante referir que, enquanto elemento estruturador e orientador,
o referencial de competências deve ser suficientemente aberto, naturalmente, para permitir a adaptabilidade às várias situações, mas também aos vários grupos sociais, aos vários grupos profissionais, portanto, aos vários tipos de cidadãos. Por outro lado, também deve ser flexível, de modo a permitir, neste caso, a conjugação, diria, de diferentes, enfim, competências e formações à medida das situações que são necessárias e cada vez mais, dado a evolução tão grande que o atendimento está a protagonizar. Muito bem. Relativamente aos outros dois, articulação e complexidade, portanto, aqui nós construímos o referencial organizado em 3 áreas articuladas entre si para efetivamente permitir a transversalidade e permitir a coerência e a integração. E, portanto, num meio muito rico e muito complexo que é esta área do atendimento e cada vez mais complexo que ele será. Ora bem, antes de apresentar aquilo que é a nossa matriz ou a nossa proposta deste referencial, é importante rever ou, enfim, reforçar aquilo que é o conceito de competência. Competência, como a própria Comissão Europeia refere, é uma combinação de capacidades, conhecimentos, aptidões e atitudes apropriadas a situações específicas, requerendo também a disposição para e o saber como aprender. Mas mais do que uma competência, a competência-chave tem a ver com o quê? Tem a ver então com o conjunto articulado, como aqui refere, transferível e multifuncional de conhecimentos, capacidades e atitudes indispensáveis à realização e ao desenvolvimento individual para aquela atividade, para aquele exercício, para a sua inclusão social e para o emprego. Ora bem, então aqui nós o que vamos tratar é de facto das competências-chave do atendimento. E é aqui que me cabe então partilhar convosco como é que nós desenvolvemos e como é que nós caracterizamos este referencial. Como há pouco referi, baseado em 3 grandes eixos. O eixo do saber-saber, ou seja, do conhecimento, o eixo do saber-ser, no que toca às atitudes, e o eixo do saber-fazer, ou seja, naquilo que diz respeito às habilidades do profissional, neste caso do profissional de atendimento. Estamos assim, em termos gerais, a falar no primeiro eixo das competências técnicas, no segundo eixo das competências pessoais e no terceiro eixo nas competências no local de trabalho. Consideramos que são os 3 eixos principais que são o motor do bom trabalho e do bom desempenho de um profissional de atendimento que queira e que deve sempre querer a qualidade do atendimento e o atendimento de qualidade, como ainda há pouco a Maria José fez essa referência. E, portanto, é nestes 3 eixos que nos concentramos, levando assim a esta matriz ou esta framework das tais competências. E, portanto, temos então as competências técnicas, portanto, tudo o que tem a ver com o conhecimento base para o desenvolvimento daquele serviço, portanto, daquela atividade, e onde, entre outros, temos, por exemplo, naturalmente, o domínio dos serviços prestados, as regras e procedimentos do atendimento, as técnicas propriamente ditas de atendimento, conhecimento ao nível da segurança de informação e proteção de dados, cada vez mais importante, e, portanto, aqui um conjunto das várias competências técnicas que depois, na nossa framework, vamos detalhar elas mais ao pormenor para que o próprio profissional consiga ter ali uma matriz de orientação, de consulta a qualquer momento e identificar as competências que já tem, as que deve reforçar e, inclusivamente, aquelas que pode melhorar. Relativamente, então, às competências pessoais, temos um conjunto aqui exposto muito importante, também algumas já referenciadas pelos oradores antecedentes a mim, que tem a ver com, naturalmente, muito dos princípios éticos, muito dos princípios orientadores e aquilo que faz de nós as pessoas certas, efetivamente, para o desenvolvimento desta atividade e, portanto, para receber
e prestar um bom serviço aos nossos cidadãos e às nossas empresas. Ora bem, aqui temos, por exemplo, a iniciativa e autonomia, integridade e ética, assertividade, sensibilidade e consciência, tolerância e pressão a contrariedades, naturalmente cada vez mais, e a própria automotivação. Isto, alguns dos exemplos ao nível das competências pessoais. Vamos agora olhar um pouco mais a detalhe para as competências no local de trabalho, ou mais especificamente, aquilo que são as nossas habilidades no nosso dia-a-dia. Naturalmente aqui é importante que tenhamos um domínio sobre a organização em que se insere, uma capacidade forte de comunicação, planeamento, organização e gestão, mas também questões como a própria tomada de decisão, negociação, trabalho em equipa, cooperação, enfim, orientação para resultados e sabermos ao pormenor também as próprias normas e regras específicas no nosso local de trabalho. E, portanto, isto de uma forma resumida, temos aqui a matriz que faz toda a orientação para o próprio referencial de competências-chave do atendimento. Mas, ao detalhe, vamos agora mostrar aquilo que são as competências técnicas. Não me vou debruçar muito ao pormenor de cada uma, mas sim dar-vos a referência que esta framework contém o máximo de orientações para estes vários tipos de competências. Por exemplo, no âmbito das competências técnicas, é importante olhar de alguma forma para aquilo que são os comportamentos e indicadores de desempenho. E o que é que nós consideramos aqui como os mais, o que podíamos salientar ou resumir nestes 5 eixos? Naturalmente, os conhecimentos e experiência, a orientação para o serviço público, a análise da informação e sentido crítico, cada vez mais importante, e portanto a capacidade de identificar, interpretar e avaliar os diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica, nomeadamente também a otimização de recursos e, não menos importante, a segurança da informação e proteção de dados. Portanto, aqui, de uma forma esquemática, encontramos os vários tipos de capacidades que levam ao conjunto de comportamentos e indicadores de desempenho importantes ao nível das competências técnicas. Depois, neste referencial, Karina, vocês encontram... Sim, sim? Desculpe, o tempo, Karina. Muito bem, vou já apressar. Vocês encontram, ao nível das competências técnicas, toda aqui uma referência às várias formas e atitudes, indicadores de desempenho que podem promover no vosso trabalho e que podem reforçar no conjunto dos vossos conhecimentos. E, portanto, para facilitar, de facto, o trabalho daquilo que é o atendedor e o profissional de atendimento. Relativamente às competências pessoais, de uma forma muito breve, quais são as áreas em especial que são aqui desenvolvidas? São naturalmente a responsabilidade e compromisso com o serviço, a iniciativa e autonomia, o relacionamento interpessoal e a adaptação, melhoria contínua e tolerância à pressão e contrariedades. Aqui também depois encontram um conjunto de comportamentos e indicadores que são importantes para atingir aquela devida competência para o atendimento. Relativamente às competências no local de trabalho, 4 eixos base, são eles quais? A comunicação, o trabalho de equipa e cooperação, a organização e método de trabalho e a realização e orientação para resultados. Nestes 4 eixos encontram também, depois detalhado, quais são então os comportamentos que devem ser desenvolvidos para este efeito. Ora bem, espera-se na verdade que este referencial de competências constitua um instrumento prático, orientador e inspirador, essencialmente, para todos os profissionais da área, mas também, diria, e em nome da equipa, um contributo para a inovação e melhoria do próprio atendimento em toda a administração pública, bem como até uma referência para a própria formação e desenvolvimento de competências, porque a partir deste referencial podemos todos criar um conjunto de percursos de aprendizagem e para responder então a estas competências que são necessárias. O outro resultado deste projeto é efetivamente o questionário de autoavaliação.
Este questionário de autoavaliação tem como grandes objetivos permitir que todos os trabalhadores possam fazer a sua própria autoavaliação, fazer isto naturalmente, o questionário é um questionário individual e confidencial e, portanto, é para a sua própria utilização. Tem também como objetivo identificar as competências que o próprio pode ter já ou que deve desenvolver no futuro, ao nível das áreas técnicas, pessoais e local de trabalho, e finalmente aquilo que é o seu ponto de situação hoje e aquilo que pode ser as suas áreas a melhorar. Este questionário Carina, é muito... Sim, sim. Estamos mesmo no limite. Muito bem. Vou também já terminar, só para dizer que o questionário é muito rápido de ser feito e o questionário não se esgota numa utilização única. Vocês poderão, portanto, os atendedores poderão fazer de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Para complementar, e já um trabalho até de outro projeto do Plano de Trabalho Colaborativo, temos aqui várias sugestões de microlearning para desenvolvimento das competências-chave. Um trabalho também feito pela maioria das entidades até representadas neste projeto que agora estou a partilhar, mas também para vos dizer que tem aqui muitos conteúdos pedagógicos de microlearning que vos pode ajudar a atingir as tais ou reforçar as competências que são necessárias para o atendimento. Onde é que podem encontrar estas várias ferramentas? Quer da framework, quer do questionário de autoavaliação e até destes conteúdos. Será naturalmente no portal colaborativo do Plano de Trabalho Colaborativo da Administração Pública e também o portal da Bússola. Deixo aqui um agradecimento especial a todos os atendedores destas várias entidades parceiras neste projeto, porque testaram o nosso questionário de autoavaliação, ajudaram-nos a melhorar o mesmo e são profissionais que fazem os vários tipos de atendimento e, portanto, estamos conscientes de que, de facto, estes instrumentos vão ajudar bastante toda a equipa, as equipas de atendimento à administração pública. Deixo então aqui a referência a todos os colegas que desenvolveram este trabalho, deixar também os meus agradecimentos aqui à organização por podermos partilhar este projeto e felicitar todos os colegas pelo desenvolvimento desta framework, ou deste referencial de competências. Francisco, obrigada e dou-te então a palavra. Obrigada a todos. Carina, obrigado pela partilha. Com o guia ficamos com mais um instrumento e capacidade para realizar atendimento de qualidade. E, como já estamos curtos de tempo, passo desde já para a última apresentação, a palavra ao Dr. Francisco Cardona, que vai apresentar o projeto subordinado ao tema Atendimento Omnicanal. Olá, muito bom dia a todos. Permitam-me desde já agradecer o amável convite para participar neste terceiro ciclo e deixar também uma palavra de agradecimento ao Dr. Fernando Marta, da AMA, por quanto a ele se deve à apresentação do trabalho final que foi entregue no âmbito do Plano de Trabalho Colaborativo da Administração Pública. Agora, e sem mais demoras, porque o tempo voa, permitam-me apenas referir que os serviços da Administração Pública são cada vez menos vistos como aqueles lugares cinzentos de filas de espera e confusos que eram sempre arrolados no emaranhado de burocracias. Felizmente hoje cada vez mais nos deparamos com cidadãos a salientarem as boas experiências que vivenciam junto dos serviços. Estas boas experiências que são vivenciadas pelos cidadãos muito se devem, obviamente, a toda uma reestruturação da administração pública que permitiu abandonar o contexto de uma administração fechada, uma administração centralizada e introvertida, para uma administração mais aberta, mais extrovertida, cada vez mais orientada para os cidadãos. Aqui um dos exemplos que eu gosto sempre de salientar são as lojas de cidadão. Pois bem, é cada vez mais importante que os serviços da administração pública consigam apostar na capacidade da inovação, do acompanhamento das novas tecnologias e que nos permitam enriquecer e alcançar os pressupostos, como sejam a transparência, a clarificação, que os cidadãos estão cada vez mais informados e, como tal, são mais exigentes e procuram que essa exigência seja respondida junto dos serviços. Assim, nos dias em que olhamos para os cidadãos, para os utentes, como tendo um novo perfil, como sendo alguém que exige continuamente novos serviços, novos produtos,
São pessoas que, quando acedem aos serviços, exigem uma interação muito mais ágil, muito mais espontânea, posso mesmo até dizer mais inteligente. E desta forma, uma administração pública moderna tem que basear a sua estratégia do atendimento público ajustada aos diferentes cidadãos com ela se relacionam, desde aqueles que são os mais expedidos no uso das novas tecnologias, até aquele cidadão menos acostumado com a utilização das mesmas e, por tal, no seu pleno direito, opta por se deslocar presencialmente aos serviços. Agora, para que isto ocorra de uma forma coerente, compete-nos a nós disponibilizarmos uma diversidade consistente e integrada de canais, sem, obviamente, nunca prejudicarmos o serviço e a experiência de quem os procura. E é neste pressuposto que nos propusemos apresentar uma estratégia de serviço público omnicanal, esta que se centra no cidadão, em vez daquela estratégia multicanal que se ajusta à organização, que passa a expressão, é mais coerente nos serviços, ou mais usual nos serviços da administração pública. Entenda-se que o que é uma estratégia de atendimento multicanal? É uma estratégia em que os serviços são disponibilizados em vários canais, de uma forma fragmentada, como se fossem um silo. O que é que acontece? Nesta medida, seguramente, é expectável que os cidadãos obtenham diferentes experiências e atendimentos na utilização em cada um dos. Por outro lado, uma experiência de omnicanal será uma experiência em que a disponibilização dos serviços é efetuada em todos os canais de uma forma integrada, vão assumir, digamos que, sinergias entre si e vão funcionar como um todo. Portanto, desde logo proporcionam aquela experiência única de utilização aos cidadãos. Todos os serviços e as plataformas acabam por fazer parte de uma escolha única, a escolha do cidadão. Agora, importa sim perceber quais é que são os canais de preferência dos cidadãos. E os cidadãos cada vez mais esperam que organizações com as quais interagem tenham vários canais de atendimento, que vão desde as plataformas mais tradicionais, como os balcões de atendimento presencial, o telefone, o e-mail, o velho fax, até às plataformas mais digitais, como sejam as redes sociais e os chatbots, cada vez mais correntes. Portanto, é de veras importante que as organizações, neste caso a organização da administração pública, consiga aferir quais as preferências do canal do seu público e depois disto ser aferido, utilizar este conhecimento para se envolverem com os cidadãos por meio do canal de comunicação da sua preferência, independentemente aqui do canal escolhido. A experiência tem que ser garantida que é igual e transversal em cada um deles. Conseguimos que haja aqui uma consistência entre a informação e o serviço e estamos a respeitar a diversidade da escolha do cidadão relativamente às preferências de cada um dos canais. Agora, sendo que as organizações, numa procura constante de inovação, estão a mudar a forma estratégica das tradicionais infraestruturas e das plataformas de software que são instaladas localmente nessas organizações, o que se verifica é que estamos a mudar para opções mais versáteis de serviço, de plataformas como serviço, que desta forma o que é que fazem? Ampliam a funcionalidade disponível e ao mesmo tempo conseguem reduzir a necessidade de grandes investimentos em bens de capital. Portanto, esta grande vantagem leva-nos desde logo a considerar que a construção de uma solução omnicanal de serviços, e olhemos para ela como uma solução holística, nos permite responder de forma mais eficaz às necessidades estratégicas e operacionais dos centros de contacto. Nós, com o desenvolvimento das novas tecnologias e este desenvolvimento, aliado ao facto de cada vez mais os cidadãos estarem em permanente estado online, leva a que se considere como uma mais-valia
a interação dos múltiplos canais disponibilizados. Portanto, e que, uma vez mais aqui, a estratégia omnicanal será seguramente a ferramenta mais vantajosa. Conseguimos com esta estratégia uma materialização da integração do mundo físico e digital, e isto vai nos permitir desde logo uma interação muito forte e bidirecional com os cidadãos, quer seja nos espaços físicos, quer seja nos espaços digitais. Caro Francisco, estamos sem tempo. Eu sei. Portanto, uma vez que os cidadãos exigem aqui cada vez mais um apoio imediato no esclarecimento, como dizia há pouco o professor Jorge Morato, longe vão os tempos em que se esperavam respostas em 24 horas. As respostas são quase exigidas na hora e com alguma boa vontade a resposta tem que ser dada no espaço de 1 hora. Portanto, teremos que começar a recorrer a ferramentas de processamento de linguagem natural, temos que recorrer à inteligência artificial. Cada vez mais é certo que os centros de contacto que trabalham com infraestruturas em nuvem, eles estão muito mais bem posicionados para lidar com altos níveis de consulta e podemos garantir um nível de serviço muito elevado, mesmo em situações em que a procura aumenta consideravelmente. E é o uso da inteligência artificial, por exemplo, que apresenta as vantagens do encaminhamento adequado dos contactos entre os assistentes humanos e os virtuais, por exemplo, chatbots. Conseguimos garantir que os cidadãos conseguem obter respostas que precisam, independentemente de acontecerem ou ocorrerem pontuais sobrecargas na procura desses mesmos contactos. Portanto, eu vou tentar ser muito rápido, mas eu sei que o tempo está a fugir. Nós temos que conseguir capacitar as pessoas e conseguimos necessitar de as encaminhar para um serviço de inteligência artificial para acelerarmos a resolução dos contactos, reduzirmos a frustração do cidadão, melhorarmos a satisfação, a experiência e aumentarmos o desempenho dos serviços da administração pública. Por outro lado, estas interações dos cidadãos com estas tecnologias resultam quase sempre, ou maioritariamente, numa forte influência na percepção geral relativamente à qualidade do serviço prestado. Portanto, esta minha pequenina abordagem sobre as vantagens de optarmos por esta estratégia omnicanal leva-me a que considerem, ou a propor-vos que considerem que esta opção seja cada vez mais incrementada, porque a sua aplicabilidade vai conseguir levar a que a prestação do serviço público seja menos burocrático, possa ter mais proximidade, mais transparência na relação entre a administração e os cidadãos. Penso mesmo que, estou mesmo a terminar, que esta interação entre duas pessoas, a que nós estamos muito habituados, é cada vez menor. As novas gerações vão procurar sempre e procuram sempre enviar mensagens de texto, escrever nas suas redes sociais, recorrendo cada vez mais à videoconferência, e sendo certo que isto não é necessariamente pior, mas sim diferente da realidade que nos acompanhou a nós, na nossa geração, nós temos é que olhar para eles, para esta nova geração, na perspectiva de serem eles os cidadãos que recorrerão aos serviços da administração pública no futuro. O que me permite terminar é reiterando que temos que olhar para a necessidade de se optar por um serviço público omnicanal, centrado no cidadão, em vez de uma estratégia multicanal, que é fortemente utilizada, em que esta estratégia se ajusta essencialmente na organização. É tudo o que eu tenho a dizer sobre esta questão da diferenciação entre o omnicanal e o multicanal. Eu sei, obrigado, Paulo. Francisco. Obrigado. Pode parar a partilha, Francisco. Já interrompi. Agradeço. E peço desculpa pela pressão. Não faz mal. Agradecemos o seu contributo para esta sessão. Bem, concluídas as apresentações e para cumprir o timing estabelecido no programa, não nos resta tempo para colocar questões. Mas quando se tem conteúdos tão ricos e interessantes, nem damos pelo tempo passar. Antes de finalizar, agradecemos o vosso contributo com a resposta a um pequeno questionário que já está disponível.
Agradecemos a todos os oradores a partilha de conhecimento, informando que a gravação desta sessão será disponibilizada no canal do YouTube da Inovação da Administração Pública. Podem consultar os projetos do terceiro Plano de Trabalho Colaborativo no site do INA e no portal Colabora AP, cujos links foram colocados todos no chat. As apresentações também serão disponibilizadas no site do INA. Este ciclo de webinars decorre até hoje à tarde, dia 31 de março. A última sessão terá início às 15. Voltamos, hoje à tarde, para debater o tema Como desenhar serviços públicos digitais. Em nome da equipa, muito obrigado pela participação. Até logo e o resto de bom dia.